Segunda novela. O judeu Abraão, sob a instigação de Gianotto de Savigny, vai à corte de Roma, observando a maldade dos sacerdotes, retorna a Paris, onde se torna cristão. Ouvida com muita atenção, a novela de Pânfilo chegou ao seu desfecho. Em certas passagens provocou risos e foi comentada em todos os seus trechos pelas mulheres. Estando Neifile sentada ao lado de Pânfilo, mandou à rainha que ela, com uma narrativa própria, prosseguisse o encadeamento da diversão que se iniciara. Neífile, não menos dotada de modos corteses quanto de beleza, respondeu com alegria que o faria de muita boa vontade. E principiou assim. Demonstrou Pânfilo, em sua narrativa, a bondade divina, pela circunstância de que ele não se importa com os nossos pecados, sempre que estes advinham de dados básicos que não possam deslindar. Em minha novela, eu pretendo demonstrar o quanto aquela mesma benevolência, suportando os defeitos dos que deveriam dar vero testemunho dela, com obras e palavras, ainda assim dá de si mesma prova de infalível verdade. Isso se dá a fim de que continuemos a acreditar naquilo em que temos fé, e o que façamos ainda com redobrada firmeza de ânimo. Como eu, minhas encantadoras mulheres, não ouvi dizer em Paris, como eu, minhas encantadoras mulheres, já ouvi dizer, em Paris existiu um famoso comerciante. Era um homem bom, chamado Gianotto de Savigny. Possuía a virtude de ser meticulosamente correto e estritamente leal. Era um grande comerciante de antiga tecelagem. Mantinha, porém, relações de amizade com um riquíssimo homem judeu, que se chamava Abraão. Como ele, este era também um comerciante muito correto e leal. Gianotto, conhecendo-lhe a correção e a lealdade, deu para sentir-se cheio de pesar pelo fato de a alma de um tão digno, tão esclarecido e tão bom homem ser atirada à perdição, em razão de sua ausência de fé cristã. Assim sendo, começou a pedir-lhe um jeito amigável, que deixasse os erros de fé judaica e adotasse a religião de Cristo. Abraão era argumento de Gianotto. Podia perfeitamente ver que esta religião santa e generosa prosperava e crescia, enquanto a judaica, pelo contrário, conforme ele também podia perceber, estava diminuindo e reduzia-se a nada. Respondia o judeu, costumeiramente, que não havia no seu entender nenhuma religião
tida como santa e generosa, a não ser a judaica. Com argumento, dizia que nascera nessa religião e queria continuar a viver e, afinal, morrer nela. Nenhuma circunstância poderia haver nunca que o afastasse de tal propósito. Dionato jamais se considerou vencido. Por alguns dias não falou coisa alguma a Abraão sobre o assunto. Passado algum tempo, contudo, pelos quais a nossa religião devia ser melhor do que a judaica. Passado algum tempo, contudo, procurou mostrar-lhe, resumidamente mesmo, como a maioria dos comerciantes faz, os motivos pelos quais a nossa religião devia ser melhor do que a judaica. O judeu, instruído e fortemente na lei de Israel, e que se tornara mestre nela, começou a apreciar grandemente as demonstrações de Dionato. Não obstante, obstinado como estava em sua fé, não se afastava dela. Tanto quanto ele se tornava obstinado, tanto mais Dionato não se cansava de o aliciar. E tão insistente foi nesse mistério que o judeu, comovido por essa contínua obstinação, disse: Olhe, Dionato, tem prazer em que me faça cristão e estou disposto a fazer isso. Desejo-o tão sinceramente que pretendo primeiro ir a Roma e ali ver aquele que você afirma ser o vigário de Deus na terra. Quero analisar as maneiras, os costumes, tanto dele quanto dos seus irmãos, as cardeais. E, se tudo me parecer suficientemente capaz de me fazer, pela palavra e pelo costume deles, entender a sua crença, é melhor do que a que tenho, do mesmo modo como você se tem empenhado em me demonstrar, então farei como já lhe disse. Se não suceder assim, continuarei sendo judeu, como sou. Ao ouvir isso, Dionato ficou tremendamente penalizado. E a si mesmo disse: perdi todo o meu trabalho, que tão bem empregado me parecia. Imaginava que esse judeu já estivesse convertido. Se for a Roma, se visitar a corte de lá, e se vier a conhecer a vida acelerada e imunda dos sacerdotes, não apenas não se converterá de judeu em cristão, como se pode dizer com certeza que, se já fosse cristão batizado, indubitavelmente voltaria a ser judeu. Depois, fazendo em Abraão, tentou raciocinar do seguinte modo: escute, meu bom amigo, qual a razão que leva você a entregar-se a trabalho tão cansativo e a despesa tão grande com o trabalho e a despesa de uma viagem até Roma? Além do mais, para um homem de tantas cabedais como você, essa viagem por terra ou por mar está prenhe de perigos. Você julga que não achará aqui quem lhe deu o batismo? Se porventura você alimenta ainda alguma dúvida no que diz respeito à pureza da fé que eu lhe demonstro, onde podem existir, mais do que aqui mesmo, homens sapientes que podem responder
a tudo quanto você indagar e dirimir as incertezas que você sentir? Assim sendo, sou de opinião, encontrar aqui certamente serão tantas melhores. Sou de opinião que esta sua ida a Roma é supérflua. Veja que os sacerdotes que lá são os mesmos que pode encontrar aqui. Certamente serão tanto melhores quanto mais próximos se acharem do pastor principal. Assim sendo, segundo o meu modo de ver, é melhor que você reserve essa viagem para outra oportunidade, quando precisar alcançar algum perdão. Essa ocasião, provavelmente, eu lhe farei companhia. A isto o judeu respondeu: acredito, Gionato, que seja assim que você diz. Entretanto, devolvendo-lhe as muitas palavras com uma frase apenas, declaro-lhe que estou completamente resolvido a ir a Roma, se é que você quer que eu faça o que tanto me pede para fazer. Se não, não farei coisa alguma. Gionato, conhecendo a inabalável vontade do outro, disse: então vá, e felicidade. E ficou intimamente convicto de que o judeu jamais se tornaria cristão, sobretudo após constatar o que ocorria na corte de Roma. Contudo, como não estava perdendo nada com isto, concordou. O judeu subiu ao seu cavalo e, tão depressa quanto pôde, dirigiu-se para a corte de Roma. Chegando lá, foi recebido com todas as atenções pelos seus correligionários israelitas. Permanecendo em Roma, sem contar a ninguém a razão que ali o levara, tratou com cautela de observar os modos do Papa, dos cardeais e dos outros sacerdotes, assim como de todos os cortesãos, adicionando o que observou pessoalmente como homem conhecedor dos homens que ele era, aquilo de que alguém o pôs ao corrente. O judeu chegou à conclusão de que desonestissimamente o pecado da luxúria pecavam não apenas por luxúria natural, como ainda por atos de sodomia. E tudo ocorria sem nenhum freio, representado pelo remorso ou pela vergonha. Grande era o poder das meretrizes e dos efeminados para impetrar fosse o que fosse que se revestisse da importância. Além do mais, notou publicamente que todos que eram universalmente gulosos, bebedores, beberrões e ainda cuidavam do próprio ventre como animais irracionais, dado à luxúria do que de qualquer outra coisa. Aprofundando a sua observação, descobriu que todos eram avarentos e sequiosos por dinheiro. Vendiam o sangue humano e, sobretudo, o sangue cristão. Faziam comércio das coisas divinas,
fossem elas quais fossem, ainda que pertencessem aos sacrifícios e aos benefícios. Vendiam e compravam dinheiro para conseguir maior lucro. Em Roma existiam muito mais lojas de fazendas e de outras coisas do que em Paris. A simonia mais evidente tinha os romanos, dado o nome de procuradoria, a gula dava o nome de subsistência. Como se Deus, ainda colocando-se de parte o significado das palavras, desconhecesse mesmo a intenção dos malvados espíritos, e pudesse ser iludido à maneira dos humanos, pelo disfarce vulgar do nome que se dava às coisas. Tais fatos, juntados a muitos outros sobre os quais devemos calar, desagradaram extremamente ao judeu. Era ele um homem sóbrio e modesto, tendo-lhe parecido, portanto, que já vira o suficiente, tratou de voltar a Paris. E assim fez. Ao saber que o amigo voltara, Guionato foi procurá-lo, e os dois fizeram-se grandes demonstrações por outra vez se encontrarem. Guionato esperava tudo, menos que o judeu se tivesse convertido. Depois que Abraão descansou alguns dias, Guionato indagou-lhe que juízo fizera do Santo Padre, dos cardeais e dos cortesãos de Roma. A isto, o judeu retrucou, sem pestanejar: parece-me que é coisa má que Deus dê ventura a todos quantos eles são. Afirmo-lhe tal coisa porque, se me foi dado examinar bem os fatos, não me pareceu ver ali qualquer santidade, nem qualquer devoção, nem qualquer obra pia, nem qualquer exemplo de vida decente. Em pessoa de clérigo, apenas vi luxúria, avareza e gula, e outras idênticas a estas, e até piores, se é que coisas piores podem haver, cometidas por alguém. Tive a impressão de ver tanta gente vivendo inteiramente contente que passei a ver naquilo antes uma oficina de operações do diabo, do que um templo de ato de Deus. Pelo que me foi dado considerar, com extrema solicitude, inteligência e arte, pareceu-me que o seu pastor e, consequentemente, todos os demais fazem todos os esforços para reduzir a nada e mesmo até para apagar do mundo a religião de Cristo, em lugar de ser, como o deveriam, os seus sustentáculos e suas bases. Contudo, pelo que noto prazerosamente, não virá para tal religião o futuro que eles afanosamente tentam dar-lhe. Essa religião, ao invés de crescerá, vai expandir-se, vai tornar-se sempre mais luminosa e mais brilhante. Assim sendo, pareceu-me compreender que é o Espírito Santo merecidamente o seu sustentáculo e a sua base,
como é conveniente a uma religião mais certa, de mais santa do que a nenhuma outra. Por essa razão, eu, que me mostrava severo e duro diante dos argumentos que você me apostava e que não estava propenso a tornar-me cristão agora com franqueza, lhe afirmo que não deixaria por nada nesse mundo de me tornar cristão. Vamos, portanto, à igreja, e ali mande que me seja dado o batismo, conforme a tradição de sua santa crença. Gionato, que estava aguardando um final inteiramente diverso deste, escutando o judeu falar deste modo, transformou-se no homem mais feliz do mundo, em qualquer tempo. Foi com o amigo a Nossa Senhora de Paris, solicitou aos padres de lá que ministrassem o batismo a Abraão. Os padres, vendo que o amigo também o solicitava, batizaram-no imediatamente. Gionato foi quem conduziu a Abraão à pia batismal, dando-lhe o nome de João. Depois disso, preparou o amigo por intermédio e obra de grandes mestres da doutrina de nossa fé, a qual doutrina ele não demorou a aprender. Daí para frente, João viveu como um homem bondoso e digno, e de santa fé.